Capítulo 511.2 Você se passa por pai. 2. Conteúdo patrocinado. Ele olhou para Charlotte e viu o nervosismo em seu rosto. Suas mãos foram colocadas sobre seu ventre, quase como se ela estivesse tentando proteger seu futuro filho. A visão disso o deixou com um nó na garganta. Ele rapidamente acenou com a cabeça e expressou sua concordância. Charlotte ficou surpresa ao ver isso. Querida, você não vai seguir o plano do seu ancestral? Nunca disse que ia realizar esse plano. Os planos devem ser adaptados às circunstâncias. Caldor provavelmente foi uma pessoa incrível por ter conseguido selar Flodindef, mas isso não significa que seu plano seja infalível. Roel pousou sua xícara de chá e agarrou as mãos de Charlotte antes de continuar. O Kingmaker Clan está em um estado muito diferente de antes. Seus dias de glória já se passaram há muito tempo e eu sou seu único despertador na era atual. A humanidade também não se compara à idade de ouro do antigo Império Austini. Não temos meios para lidar com a deusa-mãe ou com o Salvador, seja juntos ou individualmente. Além disso, não posso permitir que esses monstros antigos prejudiquem você. Querido, desde o momento em que as 6 calamidades colocam os olhos em você, já estamos fadados a ser inimigos. Há também nosso filho a considerar. Roel acariciou a bochecha de Charlotte antes de se inclinar para beijá-la. O beijo a acalmou. Sentindo-se querida por Roel, um sorriso voltou ao seu rosto. Pelo menos vou te dar uma nota para passar como pai. Isso vale apenas para passar de ano? Você é rigoroso. Claro. Mesmo que seja você, ainda vou ficar com raiva se você não cuidar do nosso filho. É mesmo, já posso ver nosso filho crescendo mimado sob seu amor. Quem diz? Charlotte refutou veementemente o comentário de Roel, mas seu rosto ficou um pouco vermelho devido à culpa. Roel lançou-lhe um sorriso impotente antes de puxá-la para seus braços. Os dois se deliciaram com o calor e os batimentos cardíacos um do outro por um longo tempo antes de se separarem lentamente. Conteúdo patrocinado. Roel pensou na conversa anterior que tiveram e de repente ficou curioso sobre algo. Ele se virou para Charlotte e perguntou: só por curiosidade, se eu tivesse insistido em ter uma aliança implícita com a deusa-mãe para lutar contra o Salvador, o que você teria feito? Eu te ignoraria até que você mudasse de ideia. Você poderia? Também vamos dormir em camas diferentes? Ah, provavelmente não. Quero dizer, já estamos juntos há tanto tempo. A pergunta repentina de Roel a pegou desprevenida. Charlotte desviou os olhos sem jeito enquanto se explicava. Embora eu estivesse com raiva de você, eu não quebraria nossa promessa. Seu corpo ainda não está em uma condição estável. Seria terrível se você sofresse uma recaída de qualquer uma de suas doenças. Observando a ruborizada Charlotte tentar se explicar em confusão, Roel sentiu-se profundamente tocado. Agora que ele finalmente resolveu esse problema, a exaustão que ele acumulou ao navegar pelas memórias de Flodindef durante a noite finalmente se instalou. Querido, você está cansado? Um pouco. Vamos dormir. Ficar acordado durante a noite ainda é demais para nossos corpos suportarem. Charlotte notou Roel esfregando os olhos e propôs passar a noite. Com as mãos entrelaçadas, os dois foram até o quarto e se deitaram nos braços um do outro. Roel deu-lhe um leve beijo na testa antes que o cansaço finalmente o vencesse. Não demorou muito para ele adormecer profundamente. Conteúdo patrocinado. Charlotte ouviu sua respiração ritmada e sentiu seu calor. As preocupações que a atormentaram durante toda a noite pareciam ter se dissipado no nada. Com o coração leve, ela rapidamente partiu para a terra dos sonhos também. Desde que Roel assimilou os restos de Flodindef, a concentração de maldições na bacia de Golas caiu significativamente. Esta foi uma notícia alegre para os estudiosos rosaianos. A alta concentração de maldições acumuladas aqui e sua propagação gradual para terras próximas preocupava profundamente os estudiosos rosaianos. Eles tentaram organizar operações de limpeza, mas não foram muito eficazes. Mesmo quando Flodindef estava morto, suas maldições retinham um nível inacreditavelmente alto de imunidade a feitiços. A única coisa que funcionou foi a magia da joia lançada por um transcendente possuidor da linhagem alta dos elfos. Mas nem é preciso dizer que as sorofias não poderiam limpar essa gigantesca massa de maldições sozinhas. Ignorá-lo também estava fora de opção devido à natureza traiçoeira das maldições de Flodindef. Reconhecidamente a bacia de Golas não fazia parte do território de Rosa,
e os rosaianos não eram tão dedicados a proteger o ambiente natural da degradação. O que realmente os preocupava era o rio próximo que descia para os campos agrícolas de Rosa. Se as maldições de Floindef se infiltrarem nas águas subterrâneas, elas poderão fluir direto para os campos de Rosa. Isso teria causado uma enorme catástrofe, pois mesmo o menor vestígio das maldições teria sido fatal para um mortal comum. As Sorofias nunca seriam capazes de tolerar algo assim acontecendo. Foi realmente uma sorte que as maldições tivessem começado a se dissipar desde a intervenção de Roel. O que aconteceu depois deixou os estudiosos perplexos. Apenas uma noite após a concentração das maldições começar a despencar, eles receberam uma ordem para se retirarem da bacia de Golaj. Alguns dos estudiosos expressaram sua oposição, insistindo que deveriam ficar de olho na situação para que a situação não piorasse sem que eles percebessem. No entanto, Roel foi firme sobre o assunto. Ele ignorou os protestos dos estudiosos e ordenou que o Diamond Riviere voltasse imediatamente para Rosa. Somos Hosted Novel, encontre-nos no Google. Ele sabia que as maldições não seriam capazes de continuar se espalhando depois que ele tivesse assimilado os restos de Floindef e não adiantava limpar uma terra da morte, embora o mais importante fossem as considerações de segurança aqui. Ser contemplado pela deusa mãe não era brincadeira. Conteúdo patrocinado. Roel tinha a sensação de que as 6 calamidades entrariam em ação em breve, embora ele não tivesse uma forte evidência por trás disso. Ele teve que ficar aqui anteriormente para assimilar a Pedra da Coroa, mas agora que havia realizado o que se propôs a fazer, não queria ficar aqui nem mais um segundo. Além da ameaça das 6 calamidades, a convocação dos santos também apareceu durante a batalha com Floindef e lutou com os soldados rosaianos. Diante disso, a Confederação Mercante do Rosa acabará de lançar uma campanha total contra a convocação dos santos, e dizia-se que já havia obtido algum sucesso nos últimos dias. Até os coelhos morderiam de volta quando forçados a um canto. Não havia como dizer o que os cultistas malignos fariam quando fossem encurralados. De qualquer forma, Roel não tinha tempo livre e atenção para lidar com eles, então parecia imprudente que eles permanecessem na área. Curry e os outros da Rose of Dawn, que vieram como reforço na batalha anterior, já haviam saído com uma amostra das maldições de Floindef depois de confirmarem que Roel estava fora de perigo. Graças a isso, Roel e Charlotte puderam desfrutar de sua paz nos últimos dias, e não houve necessidade de despedidas problemáticas. Com isso, o Diamond Riviere finalmente embarcou em sua jornada de volta para casa. Ao longo do caminho, Roel e Charlotte continuaram recebendo tratamento da equipe médica. Roel ficou significativamente mais forte depois de absorver a Pedra da Coroa, atingindo o pico do nível 3 de origem. A reposição de sua mana também reforçou seu corpo físico, reduzindo a fragilidade que sofria com sua severa perda de sangue. Charlotte estava particularmente extasiada com sua recuperação, pois significava a restauração de sua janela com seus deuses antigos, principalmente Peitra. Ela finalmente entendeu o quão difícil era para alguém de sua constituição ter um filho depois de muitas tentativas, e a bênção de Peitra foi o maior raio de esperança para ela. Roel também estava entusiasmado com o retorno de seus antigos deuses, embora aquele a quem ele mais desejasse conhecer fosse outra pessoa. Roel sentou-se em uma cadeira perto da janela de seu quarto e olhou para o céu noturno lá fora. Em suas mãos estava uma linda mulher de cabelos ruivos com um corpo corado, deitada adormecida contra seu peito. A sala atrás deles estava uma bagunça total. Olhando para a exausta, mas satisfeita Charlotte, Roel pegou o vazio Love's God Kiss e exalou profundamente. Ele silenciosamente agradeceu ao sistema em seu coração. A frequência de suas relações sexuais havia se tornado muito maior nos últimos dias, principalmente porque eles já estavam voltando para suas respectivas posições. Charlotte tinha muito trabalho a fazer depois de voltar para Rosa, então ela não teria mais tanto tempo livre. Mais importante, eles não poderiam compartilhar a mesma cama quando voltassem para Rosa. Conteúdo patrocinado a idosos em casa. É muito embaraçoso dividir um quarto, Charlotte disse com o rosto vermelho. Embora Roel já tivesse proposto a Charlotte, eles não haviam passado pelas formalidades adequadas. Seria uma quebra de etiqueta para eles compartilharem uma cama neste momento, especialmente com tantos anciãos ao redor deles. Foi sob o pretexto de Roel cuidar dela que eles dividiram uma cama anteriormente.
então não parecia certo para eles continuarem o arranjo agora que o motivo não era mais válido. Roel entendeu de onde Charlotte vinha e relutantemente cedeu a isso. O conhecimento de que eles teriam que se separar temporariamente fez com que seu ato de amor se tornasse ainda mais intenso e frequente. Na verdade, Roel não estava em boas condições para isso, pois ainda não havia se recuperado da perda de sangue. Mas felizmente conseguiu manter sua posição dominante graças à ajuda de Love God's Kiss. Claro, ele teve que pagar uma boa quantia por Love's God Kiss, mas achou que valia a pena. Enquanto acariciava o cabelo ruivo de Charlotte, seus lábios se curvaram em um sorriso afetuoso ao se lembrar da conversa que teve com Charlotte um tempo atrás. Depois de assimilar a pedra da coroa, Roel conversou com Charlotte sobre as opiniões de seus ancestrais sobre a deusa mãe, e os dois até discutiram sobre isso. No entanto, essa não foi a única coisa que ele viu nas memórias de Floindef. Astrid não era a única visitante na casa de Caldor. Muitas outras pessoas o visitaram antes dela. A maioria deles parecia ser descendente de outras raças da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo. Deles, houve um que se destacou para Floindef. Era uma mulher de cabelos negros e olhos dourados, traços que sugeriam que ela era da linhagem principal dos Ades. Suas roupas, que eram ainda mais opulentas que as de Astrid, sugeriam sua alta posição no clã. Infelizmente, sua conversa com Caldor foi embaçada, impedindo Roel de descobrir sua identidade. No entanto, pelos fragmentos que ouviu, Roel percebeu que eles estavam discutindo algo relacionado ao Salvador. Esse era um tópico no qual ele também estava profundamente interessado, então ele prestou muita atenção na esperança de obter alguma informação importante dele. Mal esperava ouvir um nome familiar de suas bocas. Grandar, conteúdo patrocinado. Capítulo 512.1 Eu matei. 1. Conteúdo patrocinado. Os gigantes eram uma das raças mais enigmáticas do continente Cia. Ao contrário das bruxas, o mistério que envolvia os gigantes não vinha de seu modo de vida clandestino. Em vez disso, poderia ser atribuído exclusivamente à sua extinção precoce. Os gigantes eram conhecidos por serem uma raça altamente poderosa na distante Era Antiga, mas eles morreram muito antes dos dragões e dos anjos. Isso levou a uma enorme lacuna de conhecimento sobre eles. Nada no mundo apagou a glória melhor do que o tempo. Nem mesmo uma raça dominante outrora temida por todos poderia resistir à prova do tempo. Com milênios passando, não havia mais do que um pequeno punhado de registros deixados sobre os gigantes na era atual, resultando em ignorância e incompreensão generalizada sobre eles. Não era de admirar que os gigantes fossem frequentemente considerados seres enigmáticos. Por esse motivo, Roel ficou surpreso ao ouvir o coletor, Caldor Ard, mencionar Grandar. Ele sabia que havia registros sobre Grandar espalhados pelo mundo, mas eram altamente inacessíveis e pouco confiáveis. Mesmo os descendentes da linhagem dos gigantes, apesar de sua capacidade de perscrutar a história dos objetos, tinham muitas dúvidas sobre seus ancestrais distantes. Os Ardes teriam que dedicar uma quantidade enorme de recursos para pesquisar os gigantes para que eles tivessem ouvido falar do nome de Grandar, e o fato de terem feito isso significava algo. Embora os Ardes tivessem muitos recursos à sua disposição, os seres apocalípticos que enfrentavam não lhes permitiam o luxo de desperdiçar seus recursos. Eles não colocariam tantos recursos para pesquisar os gigantes sem motivo, certo? Fora isso, Roel também descobriu que a mulher com quem Caldor estava conversando provavelmente era uma transcendente poderosa. Ele podia sentir vagamente o medo que Floindef sentia dela. Conteúdo patrocinado. Um transcendente que induziu medo em Floindef não poderia ser ninguém, e dois líderes dos Ardes não se encontrariam e mencionariam Grandar por causa de uma conversa fiada. Além disso, havia um termo que sempre surgia na conversa e que Roel não conseguia ignorar. O Salvador. Grandar, o Salvador, e a mulher de cabelos pretos e olhos dourados. Essas três figuras flutuavam na mente de Roel enquanto ele tentava encaixá-las como peças de um quebra-cabeça, mas não adiantou. Havia um elo perdido impedindo-o de entender a situação. Ele quebrou seu cérebro para descobrir o que estava perdendo e voila. Ele se deparou com outra informação-chave que estava adormecida nas dragas de sua memória. Há muito tempo, durante seu primeiro estado de testemunha, quando ele havia acabado de fechar um contrato com Grandar, o soberano gigante disse a ele que ele não era o primeiro descendente da linhagem Kingmaker que ele havia encontrado.
Despertadores da linhagem Kingmaker podiam contratar deuses antigos convocados em seu estado de testemunha, mas normalmente não conseguiam determinar quem era o deus antigo convocado. No entanto, esse problema poderia ser resolvido fazendo com que o despertador usasse a relíquia do deus antigo com o qual desejava contratar como um médium de convocação. No entanto, isso também foi uma aposta em si. Roel já havia teorizado que a convocação de deuses antigos em um estado de testemunha não catalisado não era completamente aleatória. Em vez disso, foi escolhido com base no nível de compatibilidade do temperamento com o despertador. Isso teria aumentado muito as chances de estabelecer um contrato bem-sucedido. Escolher, em vez disso, convocar um deus antigo específico usando uma relíquia divina pode aumentar muito os riscos de um choque de personalidade entre o despertador e o deus antigo, diminuindo assim as chances de estabelecer um contrato bem-sucedido. Sem a ajuda de um deus antigo, a dificuldade já infernal do estado de testemunha aumentaria ainda mais a um nível abismal. E esse já foi um dos melhores resultados. Conteúdo patrocinado. Se o despertador acidentalmente incorresse na ira do deus antigo, este último poderia simplesmente matá-lo. Também era possível que o despertador confundisse a verdadeira origem da relíquia divina e acabasse invocando um deus malévolo que procurava sabotá-los. De certa forma, a convocação aleatória baseada em compatibilidade que Roel vinha fazendo durante todo esse tempo pode ser a maneira mais segura de entrar em contato com os deuses antigos. A única desvantagem disso era que dependia muito da sorte. Afinal, nem todos os deuses antigos possuíam grandes proezas de luta. Nesse aspecto, Roel ganhou 3 vezes na loteria. Seja o Grandar soberano gigante, a deusa primordial da terra Peitra ou a rainha bruxa Artasia, todos eles foram potências que dominaram suas respectivas eras. Em particular, Grandar revelou-se extraordinariamente poderoso. Para ser honesto, Roel não ficou muito surpreso por Grandar ter conhecido um membro dos Ardes. Se ele estivesse no lugar deles, provavelmente teria tentado convocar Grandar também pela pequena possibilidade de que este último pudesse lhe emprestar sua força esmagadora. No entanto, a realidade mostrou que os deuses antigos preferiam alguém com quem estavam destinados. Pesquise o romance hospedado pelo original. Roel lembrou-se de Grandar lhe contando que uma mulher o visitará com uma de suas relíquias para pedir sua ajuda para um assunto urgente, mas ele recusou. Agora que ele pensava sobre isso, a rejeição era inevitável devido à aversão de Grandar em relação a indivíduos calculistas com fortes intenções. Juntando isso com o que ele tinha visto nas memórias de Floindef, ele foi capaz de fazer algumas conjecturas. Em primeiro lugar, levando em consideração o período de tempo do coletor Caldor Arde e o medo demonstrado por Floindef, Roel já tinha uma boa ideia de quem era aquela mulher. Ela provavelmente seria a primeira matriarca da casa Ascart, Caroline Ascart. Conteúdo patrocinado. Astrid disse a ele que a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo havia se fragmentado perto do final da Segunda Época, mas havia muitas equipes menores realizando suas missões individualmente. Deles, havia 2 times que detinham o maior poder. Um deles era a equipe que buscava resolver a ameaça das 6 calamidades. Foi liderado o colecionador Caldor Arde. A outra foi a aliança entre Caroline Ascart e a família imperial Akerman. Esse histórico colocou Caldor e Caroline em pé de igualdade. Essa relação de igualdade se refletiu na maneira como os dois interagiam, seja em seus gestos, escolhas de palavras ou vontade de trocar informações sigilosas sobre o Salvador. Não era para dizer que os Ardes iriam se gabar ao conversar com outros membros do clã, mas o antigo Império Austine era uma sociedade altamente hierárquica e os Ardes eram uma alta casa nobre. Este ambiente naturalmente levou aqueles de menor estatura a conscientemente prestar atenção ao seu decoro ao interagir com aqueles de maior estatura, mesmo dentro do próprio clã. Levando isso em consideração, Roel não conseguia pensar em mais ninguém além de Caroline Ascart que se encaixasse aqui. Além disso, a menção do Salvador em sua conversa também o lembrou de algo. Alguns anos atrás, durante a Noite dos Demônios da Saint Frey Academy, Roel soube pela projeção de R.O. Ascart que o imperador final do antigo Império Austine, Charles Akerman, tentou restabelecer relações com a linhagem principal dos Ardes na esperança de lidar com o despertar do Salvador e seus adoradores. Isso estava alinhado com o objetivo da mulher nas memórias de Floindef, assumindo que esta informação era credível.
Embora a queda do antigo Império Aushini e a subsequente migração em massa para o oeste indicassem a trágica derrota da humanidade, eles conseguiram colocar o Salvador de volta em sono profundo. Foi apenas alguns anos atrás que ele começou a mostrar sinais de despertar mais uma vez. Conteúdo patrocinado. Com isso, Roel conseguiu descobrir a relação entre a mulher e o Salvador, mas ainda não tinha ideia de que tipo de papel Grandar desempenhava na grande escala das coisas. Ele estava muito curioso sobre o passado de Grandar por muito tempo, mas o soberano gigante havia perdido a maior parte de suas memórias após sua morte. Perguntar a ele sobre seu passado era tão inútil quanto tentar questionar um paciente que sofria de demência. No entanto, apenas um ano atrás, Grandar parecia ter se lembrado de algo. Roel não sabia do que Grandar se lembrava, mas intuitivamente entendeu que não era nada bom, por isso se absteve de perguntar a respeito. O reticente soberano gigante também não era o tipo de pessoa que falava proativamente sobre isso. Era como se os dois tivessem implicitamente escolhido varrer o assunto para debaixo do tapete. Infelizmente, as circunstâncias da humanidade só pioraram com o passar do tempo. Os adoradores do Salvador estavam de olho em Roel. As 6 calamidades entraram em sua fase ativa. A deusa-mãe havia despertado de seu sono. Com tudo o que estava acontecendo, Roel não conseguia mais desviar os olhos da importante pista que eram as memórias de Grandar. Vou ter que perguntar a ele sobre isso, já que ele não falaria sobre isso por conta própria. Roel olhou para o céu estrelado acima enquanto murmurava baixinho. Ele carregou Charlotte para a cama e se deitou com ela. Sentindo o calor dela em seus braços, ele fechou os olhos e sentiu a janela de restabelecimento da conexão entre ele e os deuses antigos. Ele cerrou os punhos e afirmou sua determinação. O cansaço logo se instalou. Ele gentilmente beijou Charlotte na testa antes de sucumbir à sonolência. Conteúdo patrocinado. Capítulo 512.2 Eu matei 2. Conteúdo patrocinado. Em uma sala silenciosa, Roel estava sentado em uma cadeira com os olhos fechados enquanto mergulhava na mana que fluía dentro de seu corpo. Vários dias se passaram desde que o Diamond Riviere deixou a bacia de Golash. O comboio viajou na velocidade mais rápida possível, mantendo o mais alto nível de vigilância, permitindo assim que eles reentrassem nas fronteiras de Rosa em apenas alguns dias. Eles rapidamente pegaram uma das estradas principais e estavam voltando para Rosa City. Isso foi uma boa notícia para Roel e Charlotte. Mesmo com o exército de guardas acompanhando-os, ainda era arriscado para eles permanecer em uma terra sem lei. Esses eram lugares onde cultistas e assassinos do mal podiam operar livremente, já que não havia ninguém para controlá-los aqui, tornando muito mais fácil para eles preparar armadilhas ou organizar emboscadas. Na verdade, muitas potências ao longo da história morreram nesta terra caótica. No entanto, a situação era diferente agora que haviam entrado em Rosa. A presença de guardas de fronteira patrulhando tornou muito mais difícil para seus inimigos organizar um ataque em grande escala, permitindo que o comboio viajasse pelas estradas com tranquilidade. Mesmo que fosse atacado, eles poderiam rapidamente pedir reforços de bases militares próximas. O que garantiu ainda mais a segurança deles foi a recuperação dos caminhos de mana de Roel, que lhe permitiram restabelecer sua janela de conexão com seus antigos deuses. Isso era algo que Roel e Charlotte esperavam há muito tempo. O primeiro queria uma resposta para a dúvida em sua mente, enquanto o último desejava obter a bênção de Peitra. Roel pensou um pouco no assunto e acabou decidindo encontrar Grandar em particular. Para ser franco, ele não achava que Grandar se importaria mesmo que trouxesse Charlotte com ele, mas isso era uma questão que dizia respeito à privacidade do soberano gigante. Afinal, era melhor para ele não deixar ninguém entrar arbitrariamente na conversa, incluindo os outros deuses antigos como Peitra. Ele achava que esse era o nível mínimo de respeito que Grandar merecia. O único problema era que ele não tinha ideia de como deveria falar com Charlotte sobre esse assunto, mas, para sua surpresa, esta levantou o assunto por conta própria. Conteúdo patrocinado. Querida, pensei um pouco no assunto e acho que é melhor você ter uma conversa pessoal com Lord Grandar. Vou passear pelos jardins e deixar a tarde para vocês dois. Você pode me procurar assim que terminar. Vou preparar algumas sobremesas. Charlotte se inclinou e beijou Roel na testa antes de sair da sala, deixando-o impressionado com sua meticulosidade.
Sua natureza sensível e sua alta inteligência emocional permitiram que ela compreendesse os sentimentos dos outros, tornando-a uma pessoa confortável de se ter por perto. Tocando o anel em seu dedo, Roel se sentiu abençoado por ter conquistado a atenção de Charlotte. Um momento depois, ele rapidamente ajustou seu estado de espírito antes de canalizar sua mana para fazer algumas reparações finais em sua janela de conexão com os deuses antigos. Embora lhe fosse possível convocar Grandar, ele pensou que era justo que ele fizesse uma visita a este último quando era ele quem tinha uma pergunta a fazer. Uma vez que tudo estava pronto, ele lentamente fechou os olhos. No momento em que ele abriu os olhos mais uma vez, a elegante sala de estudo em que ele estava já havia sido substituída por uma vasta planície carmesim. Ele achou esse cenário profundamente nostálgico, já que não vinha aqui há pelo menos um ano. Ao contrário de Peitra e Artasia, Grandar raramente o chamava. Roel passou um momento relembrando o ambiente familiar antes de começar a seguir o caminho que lembrava de suas memórias. Ao contrário da majestade da cidade de Artasia e da tranquilidade do Vale de Peitra, a planície de Grandar carregava o ar desolado de um campo de batalha. O brilho carmesim do sol poente parecia incorporar os arrependimentos e tristezas persistentes das tragédias que aconteceram. Com tais pensamentos em mente, Roel continuou marchando. Algum tempo depois, uma figura colossal entrou em sua linha de visão. Um brilho carmesim refletiu no corpo gigantesco do Grandar em repouso, induzindo uma atmosfera pacífica, mas misteriosa. Com a aproximação de Roel, as órbitas vazias do soberano gigante começaram a brilhar como se despertassem de seu sono. Sua cabeça maciça lentamente se inclinou para baixo e, ao ver Roel, o brilho em seus olhos rapidamente se intensificou. Ele começou a esticar seu corpo colossal para fora. Conteúdo patrocinado. Roel sorriu com aquela visão. Faz mais de uma semana desde nosso último encontro. Como está o seu descanso? Pesquise o romance hospedado pelo original. Não é tão ruim. Tem sido difícil para você. Não foi devido ao seu sacrifício que fomos capazes de derrotar essa calamidade. Grandar não aceitou o crédito que Roel estava lhe dando na batalha. Eu não teria sido capaz de lutar com aquele monstro sem sua aura de gelo. Esse pode ser o caso, mas eu não poderia ter vencido a batalha apenas com minha aura de gelo. Sem seus ataques poderosos, a batalha teria terminado como uma guerra de desgaste invencível. Acho que isso torna nossa vitória então, concedeu Grandar. Ha. Na verdade, não poderíamos ter derrotado as 6 calamidades sem o outro. É a nossa vitória compartilhada, Roel respondeu com um sorriso. Grandar acenou com a cabeça ao ouvir essas palavras, expressando sua concordância com elas. Roel percebeu que o soberano gigante estava de bom humor e também entendia por quê. Derrotar Flodindef não foi apenas um destaque da vida de Roel, foi uma das realizações de batalha mais notáveis de Grandar também. Sempre foi o desejo de Grandar como guerreiro lutar com inimigos poderosos, e derrotar um inimigo tão poderoso quanto Flodindef, mesmo após sua morte, foi uma conquista gloriosa. Era um feito do qual ele poderia se orgulhar. Olhando para o soberano gigante, que se tornou mais falador por causa de seu bom humor, Roel se lembrou do sentimento compartilhado de realização sempre que ele invadia com sucesso um chefe de jogo com os membros de seu grupo em sua vida anterior. Os dois passaram um tempo conversando sobre a batalha antes de Roel finalmente mergulhar no assunto principal. Grandar, vim aqui hoje porque gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Pude espiar as memórias de Flodindef enquanto absorvia sua pedra da coroa e em uma delas, ouvi meus ancestrais de mais de 1000 anos atrás mencionando seu nome. Conteúdo patrocinado. Roel compartilhou tudo o que tinha visto e ouvido no fragmento de memória, e Grandar ficou em silêncio depois de ouvir sua história. Muito tempo depois, o soberano gigante assentiu em reconhecimento. Sim, acredito que já encontrei essa mulher antes. No entanto, não consegui sentir o fluxo do tempo lá fora depois da minha morte, então não posso dizer com certeza quando ocorreu o encontro. Você se lembra do que a mulher lhe disse? Não consigo me lembrar dos detalhes, mas ela estava pedindo minha ajuda, respondeu Grandar. O soberano gigante relutou em interferir no mundo real como um indivíduo falecido, então ele não prestou muita atenção à maioria dos assuntos antes de seu contrato com Roel. Roel expressou seu entendimento a respeito disso, sabendo que Grandar faria isso devido à sua personalidade. Depois de definir o tom aqui, ele finalmente chegou ao assunto principal. Grandar, você pode me contar sobre sua vida? Minha vida?
Sim, sua vida. Estou apenas fazendo um palpite aqui, mas você teve algum tipo de relacionamento com o Salvador antes de sua morte, certo? Grandar ficou em silêncio com a pergunta. Era uma pergunta tão direta que qualquer um poderia ter se ofendido com ela, mas como se conheciam há muitos anos, Roel sabia que Grandar não aceitaria dessa forma. Eles enfrentaram tantos perigos juntos que isso forjou uma confiança inabalável entre os dois. Em vez disso, teria sido hipócrita da parte de Roel fazer rodeios aqui. Sem mencionar que os gigantes francos valorizavam muito mais a honestidade do que o tato. Grandar abaixou a cabeça e ficou olhando para Roel por um longo tempo. A luz em seus olhos cintilou em incerteza enquanto ele recordava os segredos que há muito estavam enterrados nas areias do tempo. Muito tempo depois, ele finalmente começou a falar. Conteúdo patrocinado. Falando francamente, não há muito que eu me lembre sobre minha vida. No entanto, se você está perguntando sobre meu relacionamento com o Salvador, eu tenho a resposta para isso. Roel parecia quase nervoso quando Grandar fez uma pausa momentânea antes de revelar a resposta. Uma vez eu o ajudei. Você poderia dizer que eu costumava fazer parte de sua facção. Impressionado com a verdade, Roel arregalou os olhos em choque. No entanto, ele rapidamente respirou fundo e se forçou a se acalmar. A revelação de Grandar representou o pior cenário para ele, mas ele havia considerado essa possibilidade de antemão e estava mentalmente preparado para isso. Com a força que Grandar havia demonstrado até agora em suas batalhas, o soberano gigante estava fadado a ser uma existência poderosa na Era Antiga também. Com o Salvador e a deusa mãe lutando entre si pela supremacia naquela época, não havia como a poderosa raça de gigantes escapar da batalha. Ele estava fadado a ter que escolher uma facção. Isso foi semelhante a como os ancestrais elfos superiores de Charlotte foram seguidores da deusa mãe e serviram como administradores das 6 calamidades. Roel não achava que valia a pena perseguir o que havia acontecido no passado, mas o mesmo não podia ser dito sobre o presente. Assim, ele levantou a cabeça e olhou solenemente para o imponente esqueleto gigante. Grandar, acredito que você também esteja ciente de que meu clã tem um rancor insolúvel de 1000 anos com o Salvador e seus adoradores. Não acho que haja espaço para reconciliação, e uma batalha provavelmente será inevitável. Entendo que isso o coloca em uma posição difícil e, se desejar, prometo não envolvê-lo em nenhuma batalha contra o Salvador e seus adoradores. Roel calmamente escolheu confiar a decisão nas mãos de Grandar, mas para sua surpresa, o soberano gigante balançou a cabeça e refutou suas palavras. Não, você não precisa se preocupar com isso. Posso lutar com o Salvador e seus adoradores. Eu não estou em bons termos com ele. Na verdade, é o contrário. Os olhos de Grandar piscaram fortemente. Afinal, fui eu quem o matou. Conteúdo patrocinado.